O estudo de hoje é Alma 4, capítulo 4, que fala sobre a pedra de tropeço do orgulho. E realmente, o orgulho, ele é uma grande pedra de tropeço. Meu nome é Rodrigo Rocha, sou coordenador do seminário. Nesse estudo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do orgulho, o antídoto para o orgulho, né? O orgulho é a ausência de humildade. Quando a gente não tem humildade para fazer as coisas, quer dizer que a gente já está ali no caminho do orgulho. E leva as pessoas a se colocarem, às vezes, acima de outras, ou em oposição, né, uma contra as outras, ou até mesmo em oposição a Deus, ou contra Deus. Então, é isso que o orgulho ele faz, né? E eu queria que você pudesse pensar um pouquinho no orgulho que você vê no mundo hoje, e nos efeitos negativos, né? E que isso tem em você e também nas pessoas que estão ao seu redor. O orgulho e a contenda, por exemplo, demonstrados por alguns membros da igreja na época de Alma, que é o que a gente vai estudar aqui hoje, eles faziam parte da igreja do Salvador, né? E esse orgulho que eles tiveram fizeram com que o progresso da igreja diminuísse. E como resultado, Alma se sentiu inspirado, né? Teve uma inspiração do Senhor para renunciar, para se afastar lá da cadeira de juiz supremo, e voltar, né, a se dedicar à pregação do Evangelho, da palavra de Deus. Ele começou a dedicar a ensinar as Escrituras, a mostrar seu povo. Então, essa lição vai ajudar você a usar a palavra de Deus, utilizar as Escrituras, para vencer o orgulho e a contenda. Tá bom? E também através do seu testemunho que você obtém, seu testemunho puro. E eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês. Essa gravura aqui, ela mostra uma pessoa, né, tropeçando aí. Você lembra de alguma ocasião em que você tropeçou ou se esbarrou em algo? Já aconteceu com você? O que que você fez na hora que você tropeçou? Segurou em algum lugar? O que que você fez? Tenta lembrar um pouquinho aí. Na vida, às vezes, a gente tropeça em coisas que podem ser chamadas de pedras de tropeço. Esse nome mesmo, pedras de tropeço. Isso também se aplica à parte espiritual, à espiritualidade. Também existem algumas pedras de tropeço para a espiritualidade. Eu separei aqui três delas, né? Três pedrinhas aí. E são pedras, né? São coisas, pedras de tropeço, são coisas que os jovens, no caso, a gente está falando mais especificamente aqui de jovens, eles tropeçam às vezes espiritualmente, tá? Não estou querendo dizer que é você, mas eu sei que uma boa parte dos jovens podem sim tropeçar nessas pedras aí. Uma delas é não obedecer à palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, como a gente sabe, é uma lei de saúde revelada pelo Senhor para proteger a gente fisicamente e espiritualmente. Então ela mostra coisas que a gente pode fazer uso e as que não pode fazer uso, não é só o que não pode, né? Então a gente não pode fazer uso de bebidas alcoólicas, o fumo, o chá, o café, substâncias que são prejudiciais, ilegais ou que causam dependência, como por exemplo as drogas, ou o uso que não sem autorização, né, de medicamentos, aqui sem receita médica. Então tudo isso é o que a gente não pode fazer uso, está dentro aí da palavra de sabedoria. Mas a palavra de sabedoria também ela fala de coisas que a gente pode fazer uso, frutas, legumes, verduras, carne, né, com moderação, é claro, e grãos. Ela fala sobre isso. Então, não obedecer à palavra de sabedoria pode ser sim uma pedra de tropeço para muitos jovens. Ficar muito tempo no digital, às vezes, não é ruim ficar no digital. Tá tudo bem. Contudo, se você ficar muito tempo lá, vai causar uma dependência, um vício naquilo. Então, ficar muito tempo no digital pode causar algumas consequências e, sim, pode ser uma pedra de tropeço, tá? Então, pensa aí nessas consequências, né, de tropeçar nessas pedras, inclusive nessa última aí que eu separei, ó. Não escutar o profeta. O profeta tem dito para a gente pensar celestial, né, para a gente perdoar as pessoas, ser grato,
e tantas outras coisas mais ele tem pedido. Mas pensa nas consequências de tropeçar, por exemplo, em alguma dessas pedras aí, ou outras pedras que você acha que pode acontecer de chegar aí no seu caminho. Só pensa como que você precisaria pedir ajuda para o Pai Celestial. Como que você faria isso? Por que que você precisaria da ajuda do Pai Celestial e de Jesus Cristo para perceber que é uma pedra de tropeço, né? E para evitar e vencer essas pedras de tropeço, tá bom? Bom, visto isso, tem aqui uma escritura que está lá em Alma 4, o versículo 5, e a gente vai falar também de algumas pedras de tropeço aqui do povo de Alma, talvez uma pedra bem específica. O povo de Alma, ele havia recentemente vivenciado uma coisa muito ruim. Na verdade, eram grandes perdas que eles tiveram numa guerra contra os lamanitas. Perderam familiares, perderam pessoas queridas nessa guerra. Por causa das suas aflições, foi despertado, né? Eles se despertaram a lembrança de seus deveres, as coisas que eles precisavam fazer. E muitas pessoas, elas foram batizadas, havendo muita paz depois disso, né? Nessa época aí, paz contínua. Então, ali na Escritura, versículo 5, está escrito o seguinte, ó, e aconteceu que no 7º ano do governo dos juízes, aproximadamente 3.500 almas uniram-se à Igreja de Deus e foram batizadas. E assim terminou o 7º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. E houve paz contínua durante todo aquele tempo. Só que a gente vai perceber agora, e a próxima atividade que a gente vai fazer aqui tem a ver com isso, a gente vai perceber que algo destruiu essa paz contínua que o povo de Alma estava passando. Tá? Então, eles estavam passando por essa paz contínua e teve uma coisa que atrapalhou aí, que acabou com essa paz contínua. Tá? Então, a gente vai responder isso, aqui é a primeira pergunta, identificando o que foi essa coisa aí que destruiu a paz contínua deles. Então, responde a primeira pergunta aí. Lembra que para responder elas tem que ir lá no formulário. Está aqui na descrição do vídeo. E não esquece de ir lá nesse formulário colocar o seu e-mail e do professor, confere se está tudo certinho lá. Quando você vê lá, primeira pergunta, e também não esquece, né? Quando colocar lá que aula que você está assistindo, coloca a Alma 4, tá bom? E além disso, primeira pergunta lá, você coloca a resposta dessa parte aí, ó. Por que que os líderes da igreja estavam preocupados? Então você vai ler Alma, capítulo 4, do versículo 6 até o 8, e responde aí. Por que que os líderes da igreja estavam preocupados? Por quê? E o que levou o povo da igreja a agir dessa maneira? E por quê? Tá bom? Então, aí em Alma 4, do 6 ao 8, você vai ver que o povo teve uma atitude que não foi tão boa. E por que que eles agiram dessa maneira? Tá? O que levou eles a agir dessa forma? Tá bom? Você escreve aí na resposta da primeira pergunta. Aí agora nós temos aqui a citação do presidente Benson. Maravilhosa citação. Olha o que ele fala sobre o orgulho. O orgulho é a grande pedra de tropeço no caminho de Sião. Repito, o orgulho é a grande pedra de tropeço no caminho de Sião. Sião são os hunos de coração, vontade, é onde existe paz contínua. E aproveitando aqui, falando sobre algumas pedras, né, de tropeço e algumas coisas que acontecem que nos impedem de chegar até Sião ou de ser Sião, estar unidos de coração e vontade. Até esse ponto aqui do seu estudo, você já entendeu qual foi a maior pedra de tropeço do povo de Alma. Você viu aí, né? O que que fez eles tropeçarem? É exatamente o que você está vendo aí agora o nome. É o orgulho. Às vezes, pequenas pedras de tropeço, como essas que estão aí ao lado, juntas, ela pode se transformar numa grande pedra de tropeço. Que foi o que aconteceu. Pequenas pedras de tropeços ali, né? Coisas que não eram tão boas, que eles começaram a praticar, gerou essa grande pedra aí, que é o orgulho. Então, pensa aí como o orgulho pode ser uma pedra de tropeço para você. E o que você pode fazer para vencer o orgulho? Responda a segunda pergunta, então, que fala um pouquinho sobre isso, tá? Então, você vai ler a Alma agora do capítulo 4, do 8 até o 12 agora, tá bom? Então, você vai ler a Alma, capítulo 4, do 8 ao 12, e você vai já identificando os efeitos do orgulho na igreja.
Vamos ver aí, o que aconteceu? Por que as pessoas tiveram orgulho? O que começou a acontecer na igreja? Tá? Observe que disputa, quando ele fala ali sobre disputa, significa irritação, discórdia, contenda, tá bom? Quando ele fala sobre malícia, é o desejo de fazer o mal ou a má vontade, tá bom? E aí você responde lá onde vai estar a segunda pergunta. Como as pessoas que não eram da igreja foram afetadas por esse orgulho? Tá bom? Como que as pessoas que não eram da igreja foram afetadas por essas atitudes aí agora dos membros da igreja que estavam orgulhosos? E de que maneira o orgulho nos impede de nos tornarmos mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo? Responde lá, lembra, o link dessa questão tá aqui, ó, é um formulário, tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Também uma outra citação que eu separei aqui, é outra ele falou sobre orgulho. Agora ele fala do antídoto. O que é o remédio para o orgulho? Então, o antídoto para o orgulho é a humildade, mansidão, submissão. É o que está ali em Alma 7:23. Tá? Então, esse é o grande antídoto, o grande remédio. Se você sente que está orgulhoso em alguma coisa, busca a humildade. Busca mansidão, ficar manso, ficar tranquilo. Não querer rebater as coisas, né? Responder para aqueles que às vezes até te trataram mal. Se segura, tenta ser manso. Às vezes a gente vai precisar ficar calado em muitas vezes para não causar discórdia e não fazer com que o inimigo consiga ali os propósitos dele, que é fazer todo mundo brigar. Se um ficar sem brigar, já vai ser uma grande coisa, tá bom? Então, em Alma 4, no versículo 19, também diz aqui um pouquinho que mostra, né, que Alma sabia como combater esse orgulho. Ele sabia como acabar com esse orgulho e essa contenda entre o povo. Ele tinha essa consciência. Né? E o que mostra é justamente esse versículo 19 aí, ó. E assim fez para que ele mesmo pudesse pregar ao povo, ou seja, ao povo de Nefe, a palavra de Deus. Então ele foi pregar a palavra de Deus, a fim de que eles se lembrassem de seus deveres e para poder, pela palavra de Deus, até grifei aí, abater todo o orgulho e as artimanhas e todas as contendas que existiam entre o seu povo, não vendo outro modo de reformá-los, a não ser pela força de um testemunho puro contra eles. Então foram essas ferramentas que a alma utilizou para combater o orgulho entre o seu povo. E agora nós vamos assistir agora um filminho para a gente ver como foi que ele fez isso, tá certo? Então, repare aí, tem essa escritura na prática agora. Tá? Repara o que ele fez para abater o orgulho. Há contendas na terra. Eles não ouvem. Eles têm mais do que vamos necessitam. fazer? E muitos sofrem por Eles serem não são cristãos. sensatos. A iniquidade da igreja. A paz na terra. Tu me chamaste? Nefia, sim. Obrigado por vires. Estive refletindo e decidi entregar meu cargo. Vou indicar-te para ocupar a cadeira de juiz supremo, para julgar e governar o povo. És um homem sábio. Sei que vais liderar nosso povo de acordo com as leis que foram estabelecidas. Alma, tens andado nos caminhos do Senhor. Teus julgamentos são justos. Por que decidiste sair? Tenho visto a iniquidade da igreja. Eles desviam as pessoas e causam destruição do povo. Também vejo a grande desigualdade entre eles. Muitos se enchem de orgulho e perseguem os humildes seguidores de Deus. Manterei o ofício de sumo sacerdote. Não há outro modo de recuperar esse povo a não ser despertá-lo para que se lembre de seu dever pela força de um puro testemunho. Eu, Alma, fui consagrado por meu pai, Alma, como sumo sacerdote da Igreja de Deus. Eis que ele começou a organizar uma igreja e batizou seus irmãos nas águas de Mormon. Sei que Jesus Cristo virá. Sim, o Filho, o unigênito do Pai, cheio de graça e misericórdia e verdade.
E eis que é ele quem vem para tirar os pecados do mundo. E agora, porque vossa fé é forte a respeito das coisas que eu disse, grande é minha alegria. Sede humildes e submissos e mansos, guardando diligentemente os mandamentos de Deus em todos os momentos. E procurai ter fé, esperança e caridade. E então fareis sempre boas obras em abundância. Que a paz de Deus descanse sobre vós, conforme vossa fé e boas obras, de agora em diante e para sempre. Amém. Agora que você já assistiu ali o filme, já viu a escritura, o que a gente pode aprender com Alma, com um exemplo dele? Responde aí, tá bom? Essa aqui é a última pergunta. Então, faz parte da última pergunta, que é a terceira pergunta. O que a gente pode aprender com um exemplo de Alma? E depois, lá na mesma pergunta, aí na terceira pergunta, responde. Lembra? O link para você acessar essa terceira pergunta está aqui na descrição desse vídeo, é um formulário. Aí você vai lá e responde, tá bom? Então, responde aí também, ó, de que maneira Alma agiu como Jesus Cristo? Quais foram algumas coisas que vocês viram a Alma fazer que tem tudo a ver com Jesus Cristo? Que remete, que leva nosso pensamento a falar, nossa, olha, Jesus Cristo fez como, a Alma fez como Jesus Cristo aqui, ó. Essa parte que a Alma fez isso, ele fez como Jesus Cristo também, tá bom? Então, responde essa pergunta aí e vamos encerrar aqui com essa última citação. Bom, primeiro, antes da citação do presidente Benson, é importante a gente ver que a verdade que é ensinada aqui nesse versículo 19 é que a palavra de Deus e também ouvir um testemunho puro pode nos ajudar a vencer o orgulho e a contenda. É bom, de repente, reparar ali numa reunião de testemunhos, ouvir o testemunho de alguém que pode nos ajudar a poder vencer o nosso orgulho, tá bom? E a palavra de Deus, o estudo das Escrituras vai nos ajudar com isso. A palavra de Deus, como diz aí o presidente Benson, como se encontra nas Escrituras, nas palavras dos profetas vivos e na revelação pessoal, tem o poder para fortalecer os santos e armá-los com o Espírito, de maneira que possam resistir ao mal, apegar-se firmemente ao que é bom e encontrar alegria nessa vida. Se você está triste, alguma coisa está acontecendo aí que você está te deixando triste, você não está alegre, você não está feliz no Senhor, talvez você está um pouco perdido, é porque algo está acontecendo com relação ao orgulho. Então, existe uma fórmula para corrigir esse orgulho, é a humildade. E como a gente é humilde? Bom, seguindo o exemplo de Cristo, o Salvador Jesus Cristo, ele é o maior exemplo de humildade. Não existiu outro como ele. Ele é único. Inclusive, ele nunca pecou. Ele poderia se considerar o maior dos maiores, o único ali, né? Que poderia fazer as coisas da maneira dele, mas pelo contrário, ele fez as coisas da maneira que o seu Pai, Pai Celestial, ordenou, que é nosso Pai Celestial. Ele sempre serviu. Os apóstolos, nesse caso aí de Pedro, ele lavando os pés de Pedro, né? Os apóstolos ficavam admirados. Tamanha era a humildade, a vontade de servir, de fazer o bem do Salvador Jesus Cristo. Eu sei que ele é o meu Salvador. Eu sei que até hoje eu tenho os efeitos de tudo que ele fez por mim, que foi se sacrificar por mim, a expiação dele, que fez ele sofrer muito, muito mesmo, mais do que qualquer outra pessoa já sofreu nessa vida. Ele chegou até a suar sangue pelos seus poros, por causa de mim e por causa de todos nós. Ele, ao fazer isso, demonstrou, sim, ser o maior e o unigênito Filho de Deus, o escolhido, tudo por causa da escolha maior que ele fez, que é ser humilde. Eu sei que essas coisas são verdades, em nome de Jesus Cristo. Amém.